E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de greve de ônibus aqui na cidade de São Paulo, mas não é sobre isso que eu vou falar sobre algo muito mais sério, que é o crime organizado tomando conta das linhas de transporte no estado inteiro de São Paulo, mais especificamente o PCC. Antes, dois recados. Quarta-feira estaremos em Rio Claro, eu, Arthur Rubinho, todo mundo do MBL. Link de inscrição aqui embaixo. Espero você lá para a gente trocar ideia, fazer todo tipo de pergunta que precisar ser feita e trocar uma ideia com todo mundo. E o segundo recado, minha vaquinha, o Apoia. Eu rejeitei o fundão eleitoral, eu recusei por considerar ele imoral. Então, eu preciso da ajuda de vocês para fazer frente a todos esses políticos que querem se reeleger e estão utilizando esse dinheiro dos impostos para suas respectivas campanhas. Somente com a força e a união de todo mundo a gente vai conseguir chegar lá e fazer frente a esses caras, beleza? Então o link está aqui e eu preciso muito que você mande qualquer recurso, seu nome estando lá dizendo que você apoia a transformação do estado de São Paulo e que a gente continue o nosso combate a essas milícias, aos bolsonaristas e aos petistas, vai ser muito importante para mim. Então, conto com sua ajuda lá. Bom, galera, hoje tá tendo greve de ônibus aqui, né? Muita gente chegando atrasado nos seus respectivos trabalhos por mais um desses problemas, mas vou falar sobre algo muito mais profundo, que é sobre o PCC nas linhas de ônibus em São Paulo. Recentemente teve uma operação da Polícia Civil que foi desvendar quem foi o autor, o mandante da morte de um sujeito que tinha uma linha de ônibus com mais de 13 ônibus. Depois dessa investigação chegou a outro detentor de outra linha de ônibus que lucra ali das prefeituras mais de 100 milhões de reais por ano somente nesse contrato. Tem um contrato de anos com a prefeitura que vai arrecadar cerca de 2 bilhões de reais. Então, assim, a gente está falando de um negócio que é muito caro, muito custoso e que está totalmente dominado pelo crime organizado. Essa investigação da polícia foi porque mataram um sujeito, esse que tinha a primeira linha que eu falei, e esse sujeito aparentemente ele não estava repassando 30 a 40% do valor que ele lucra com essas linhas de transporte para o PCC. E esse sujeito, segundo a investigação da polícia, ele seria um laranja de um vereador de São Paulo, o vereador Senival Moura, do PT, vereador do PT, sendo investigado por essa ligação dele com o crime organizado. Aparentemente, os dois foram jurados de morte, depois tiraram esse vereador desse juramento de morte e assassinaram esse outro cara. E, segundo diz a polícia, com a ajuda deste vereador, do motorista dele, que teria levado o sujeito até a cena do crime, uma padaria. Ele foi morto por lá e depois o motorista ainda ligou para avisar de que esse serviço tinha sido feito. Então é tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. Esse sujeito já teve um irmão que também foi do PT, foi deputado estadual, chegou até a ser expulso depois de averiguada ali, comprovada de alguma maneira a sua ligação com organizações criminosas, principalmente com o PCC. Então, é algo que não é de hoje. Vocês vão lembrar muito bem em 2020, quando o Arthur Duval fez a campanha dele, mostrando e falando, inclusive, os nomes das famílias que operam essas linhas de ônibus, falando com um candidato do PT à época, qual seria a ligação dele com o primeiro comando da capital. Vocês lembram disso em 2020. Só que é um problema que não foi resolvido e que continua andando como se fosse normal. Chegou um momento aqui em São Paulo, na cidade e no estado, que as pessoas, você pergunta nas ruas, você procura saber, e todo mundo sabe que tem influência do PCC nisso, principalmente para arrecadar recursos com essas concessões bilionárias que duram anos e também para lavagem de dinheiro. Muita gente pegando esse dinheiro aí, inclusive até saiu nessa matéria dessa investigação, uma pessoa ligada a esse sujeito que morreu, apostava 450 mil reais na lotérica, fazia ali um cálculo matemático, conseguiu arrecadar 420, para ele tá ótimo, mesmo perdendo 30, porque era um recurso ali que ele podia ostentar ao seu bel prazer como se fosse um dinheiro de origem lícita, uma vez que está vindo ali da loteria, só que na verdade estão utilizando isso para lavar dinheiro. Então, assim, um esquema muito criminoso, muito que já está intrínseco no Estado, que as pessoas simplesmente começam a tratar com normalidade. Em 2020, a gente apresentou propostas para resolver esse problema, para atacar de fato onde o crime organizado consegue se sustentar e onde eles estão colocando os sustentáculos dele sobre o poder público. A gente pega essa questão dos ônibus, a gente falou na eleição de 2020 com o Arthur, tem que mudar o tipo de contrato disso. Vamos ter que separar esses contratos, refazê-los
e ter um contrato ali sobre a gestão daqueles que compram os ônibus, que é um investimento mais caro, um investimento maior, né? Um ônibus ali é 2 milhões de reais, então o sujeito para ter uma linha tem que comprar 10, 20, então é um investimento grande do serviço do contrato de operação, daquele que tem uma experiência internacional, uma experiência em outro estado, que consegue operar esse sistema e não necessariamente fazer um investimento desse quilate dos que fazem o contrato de gestão. Então, a gente propôs isso para justamente tentar evitar esse problema. E nada foi feito, as coisas continuam do jeito que estão, essas empresas investigadas continuam operando o transporte público de São Paulo, porque dizem que se tirar, não vai ter outra que vai fazer um investimento tão grande desse, e justamente por isso a gente propunha essa nova fórmula de contratos para a operação desse sistema, e as coisas estão andando como se nada tivesse acontecido. Outra maneira que o crime organizado aqui no estado arrecada muito dinheiro é com invasão em área de manancial. Eu tive a oportunidade em 2018 de visitar essas áreas de mananciais no extremo sul da cidade de São Paulo, por meio à época que a Câmara tinha feito uma missão até lá. Eu pude presenciar, pude acompanhar isso enquanto trabalhava lá, e a gente via que essas pessoas desmatavam essas áreas de manancial, construíam casas e vendiam para pessoas muito pobres. Geralmente esses cartões que vocês acham nas ruas, nos orelhões, dizendo que tem imóveis para serem vendidos, que vão construir casas, isso é tudo ligado ao crime organizado. Até o momento em que eles desmatam tudo, tomam conta daquele lugar, fazem um garimpo legal, constroem imóveis, vendem para pessoas pobres que depois não tem como desalojar, pessoas que gastaram 20, 30 mil reais ali, recursos que juntaram a vida inteira para ter a casa própria, e aquilo começa a se tornar empreendimentos. Aos olhos claros, à luz do dia, todo mundo sabe o que é aquilo, e a gente não consegue combater essas invasões de área de manancial porque falta coragem política de mostrar para as pessoas que aquilo é ligado ao crime organizado, que aquilo não pode acontecer e a gente achar normal. A gente achar normal que nos presídios em São Paulo, por exemplo, sejam escolas do crime, que o PCC mande nas cadeias estaduais. A gente acha normal, sendo que até tem uma secretaria estadual para isso, Secretaria de Administração Penitenciária, quase como se o secretário fosse, né, alguém com ligação com uma organização criminosa, porque de fato quem administra aquilo não é o Estado. É que eu não estou falando do secretário antes que tente me processar, mas sobre o crime organizado, de fato, administrar esses presídios. Conceder esses presídios para a iniciativa privada, tirar das mãos do crime, acabar com essa secretaria que não tem necessidade de existir, mudar os contratos das linhas de ônibus e combater a invasão em área de manancial. Isso precisa ser feito para ontem. E eu, como pré-candidato, espero que quando eu estiver lá possa dar mais luz ainda a esse tipo de problema que grande parte do setor público, do Estado e das pessoas, da sociedade, começa a naturalizar, a fingir que é algo que está aí, que está posto e que não tem como mudar. Nós vamos lutar para combater isso. Eu conto com a ajuda de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.